Prontinho, estamos gravando. Essa aula de hoje é transmitida diretamente de Acaraú. Estou aqui em Acaraú para trabalho. Eu vou dividir aqui a tela com vocês. Um instantinho. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Conseguem aqui... Estão conseguindo ver aqui o slide? Bom, gente, eu não estou vendo vocês mais, estou vendo só o slide que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper, sem nenhum problema, tá? Então, na nossa aula passada, eu ia começar aqui quando tudo aconteceu, né? Então, a gente precisa pegar essa função... Um instantinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. A gente tem aqui... Eu estou com um outro software, né? Casão ponto igual a S, Yzão, menos... Ai, gente, eu vou ter que aprender a redesenhar aqui. Menos D razão. Certo? Essa aqui era a função de acumulação do capital, né? Uma função diferencial em K, né? Em que esse ponto significa a derivada do estoque de capital no tempo, ou seja, a variação desse capital. E aí eu disse para vocês que essa primeira parte aqui da equação é o investimento bruto, e aqui a depreciação, né? Que aqui é a taxa de depreciação aplicada ao capital. Então, aqui a gente tem a depreciação do capital. Então, o investimento bruto menos a depreciação significa que essa parte aqui à esquerda da equação é o investimento líquido, tá? Só que a gente precisa transformar essa equação em termos per capita. Tá? Em termos per capita. O que a gente vai fazer? Eu vou separar em duas partes, tá? Isso está lá no slide de vocês. Parte 1, em que eu vou pegar esse casão ponto. Eu vou dividir de um lado e do outro pela população. Tá? Tal qual a gente fez com a função de produção da economia. Certo? Isso aqui, casão ponto dividido por L, não tem nenhum significado em termos econômicos. Tá? Mas Yzão dividido por L é o nosso Yzinho, né? Isso aqui é o Yzinho. Então, vamos lá. Casão dividido por L, S, Yzinho. E esse camarada aqui, ó, é o capital por trabalhador, ou capital per capita. É o nosso casinho, tá? Então, aqui, menos D casinho. Ok? Isso aqui é o que vocês têm nessa primeira parte aqui, tá? Então, a primeira parte termina aqui. Só que o que a gente quer é uma equação como essa aqui, mas
em vez de casão ponto, a gente quer casinho ponto. Né? E a gente não fez aparecer aqui ainda o casinho ponto. Tá? Então, o que a gente... Eu vou colocar aqui a parte 2. Vou colocar aqui a parte 2, em que nós queremos que apareça o casinho ponto. Certo? Então, eu vou partir do casinho ponto, que é o que eu quero que apareça nessa equação. Quem é o casinho? Por definição, vou botar aqui, o casinho é o estoque de capital dividido pela população, tá? Ou capital por trabalhador, tá? Isso tudo aqui derivado em relação ao tempo. Vou botar o ponto, que significa uma derivada em relação ao tempo, tá? Bom, eu tenho aqui a derivada de uma divisão. O que eu vou fazer é aplicar a regra de cálculo que vocês aprenderam lá em cálculo 1, a regra da divisão, tá? A derivada de uma divisão. Portanto, a gente vai ter a derivada do de cima, vê se vocês se lembram, a derivada do de cima, do casão, vezes o de baixo, menos o de cima, que é o casão, vezes a derivada do de baixo. Isso tudo dividido pelo de baixo ao quadrado. Ok até aqui, gente? Eu apliquei a regra da divisão, a derivada de uma divisão. Beleza. Se tiverem dúvida, podem perguntar, beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que casão ponto vezes L dividido por L vezes L menos casão ponto L ponto, casão L ponto dividido por L vezes L, tá? Então, isso aqui vai embora com isso aqui. Daí a gente tem casão ponto dividido por L, menos a casão dividido por L, quer dizer, estoque de capital dividido pelo trabalhador, a gente tem a definição do casinho, né? Então, a gente tem o capital por trabalhador aqui, o casinho, certo? E L ponto por L é a taxa, L ponto dividido por L, é a taxa de crescimento da população, gente, que a gente chamou de neta. Tá? Eu dei na aula passada. Quem perdeu, recupera lá na aula que está no meu canal, no YouTube. Então, é casinho vezes neta. Tá? O que a gente tem aqui agora, resumindo, é casinho ponto igual a o estoque de capital variando no tempo, dividido por L, menos neta casinho. A gente tem isso aqui. Se a gente isolar esse casão ponto dividido por L, a gente vai poder igualar essa primeira parte e fazer isso aí, que não tem o menor sentido econômico, desaparecer, certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Colocar o casão ponto dividido por L isolado. Isso vai ser igual a casinho ponto mais neta casinho. Aí, eu tenho aqui a parte 2 finalizada. Tá? E aqui em cima, a parte 1
finalizada. Agora eu vou igualar essas duas partes. Igualo. E aí a gente tem SY menos DK, que é o casinho, né? Igual a casinho ponto. Gente, desculpa a letra, mas eu estou aprendendo ainda a usar esse novo aplicativo. Casinho. Pronto, agora eu fiz aparecer o que eu queria desde o início, né? Que é o capital por trabalhador variando no tempo, certo? Eu vou só rearrumar esta equação para que a gente tenha definitivamente a equação de acumulação do capital per capita. Certo, gente? Então, essa aqui é a função de acumulação do capital per capita que a gente estava precisando para o modelo de solo que nós estamos vendo. Então, podem observar aqui que tem todas as etapas, assim, praticamente, né? E aí, a gente sai com a equação da evolução do capital per capita. Tá? Essa equação vai dizer o quê? Quando o capital aumenta com o investimento. O capital aumenta com o investimento. Aqui é o investimento. Tá? O investimento por trabalhador, esse aqui. E diminui com a depreciação por trabalhador, que é esse Dzinho, tá? Nesse casinho. E diminui também devido ao crescimento populacional. Tá? O capital per capita, ele precisa não só compensar o que é depreciado em termos de capital, mas também compensar o crescimento da população, porque ele é per capita. Se a população cresce e ele não evolui, né, e ele não varia mais do que o crescimento da população, ele vai, como ele é per capita, ele vai diminuindo, certo? Então, o crescimento populacional, ele diminui a evolução desse capital per capita. É isso que está dizendo aqui nessa equação, tá? Tem um menos aqui na frente, então a gente vê isso. Porque a cada período vai aparecer aí neta L, neta vezes L, neta é a taxa de crescimento, né? Vezes L, que é a população, novos trabalhadores que antes não tinham, certo? Então, a taxa com que esses vão surgindo aí novos trabalhadores. E isso tem que ser compensado pela evolução do capital per capita. Tá? Então, essas são as nossas duas equações do modelo. A função de produção em termos per capita e a equação de evolução do capital per capita. Tá? O que a gente está interessado é em saber como é que esse produto por trabalhador evolui ao longo do tempo. O que vai acontecer no longo prazo com o PIB per capita, né? Vocês pensarem aí nos países, você tem países que estão com um PIB per capita maior do que o Brasil. A própria Argentina tem um PIB per capita maior que o Brasil, certo? O que esse modelo está dizendo, ele quer dizer, quando ele concluir, ele quer mostrar o que vai acontecer com esse PIB per capita se a gente compara, por exemplo, duas economias que possuem investimentos diferentes, as taxas de investimento diferentes. O que vai acontecer? Como é que essas taxas de investimento influenciam no PIB per capita de longo prazo? Então, esse modelo ele vai atrás de saber o que acontece com o bem-estar dessa economia no longo prazo. Leia-se bem-estar, PIB per capita, o produto por trabalhador. Tá? E aí a gente vou mostrar para vocês aqui o diagrama
de solo. Esse diagrama de solo, ele vai juntar as duas equações fundamentais em uma só, tá? Vai juntar essa equação em uma só. Deixa eu... Como é que eu limpo tudo? Eu não sei. Como é que eu faço isso? Eu não sei. Ai. New. Simples. Pronto. Deu jeito. Então, gente, ó. Se a gente tem a equação 1, que é a equação, é a função de produção da economia, tá? Em termos per capita. Então, eu tenho o casinho elevado a alfa entre 0 e 1. A outra equação é a de acumulação do capital per capita. Aqui, igual a SY. Nós acabamos de achar essa equação. Neta, casinho. Certo? Então, se eu coloco essa variável aqui dentro, a gente fica com uma só equação representando o modelo como um todo. Casinho, ponto igual a S, K elevado a alfa, menos D mais neta, casinho. Certo? Então, a ideia aqui, nesse diagrama de solo, é representar essa equação aqui. Tá? É representar essa equação. De que forma? Vamos lá, vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Mais ou menos. Vamos lá. Aqui é o K, né? O Kzinho. Esse eixo aqui é o Kzinho, tá? Então, essa reta aqui representa essa parte da equação. D mais neta, Kzinho. E essa aqui, deixa eu desenhar, representa esse investimento bruto. S. K alfa. Isso aqui só tem esse formato porque esse alfa está entre 0 e 1, certo? Então, à medida que o K vai aumentando, ele aumenta, mas a taxas decrescentes. Esse investimento. Tá? Ele aumenta o investimento, mas a taxas decrescentes. Ok? Quando cruza uma com a outra, quando chega nesse ponto aqui, ó, é exatamente o ponto em que essa partezinha primeira aqui do lado direito é igual a essa partezinha aqui, que é a última parte do lado direito. Certo? Se essa parte é igual a essa parte, é porque o K ponto é igual a... Nesse ponto aqui, quanto é o K ponto? É 0, professora? Perfeito, muito bem. É 0, né? Aqui significa, quando isso aqui iguala, gente, significa que o investimento bruto dessa economia se iguala ao desgaste do investimento.
tá? Desgaste, leia esse desgaste, é a depreciação mais a taxa de crescimento populacional. Certo? Então, a gente não tem variação do capital per capita. O capital per capita, ele não está nem aumentando, nem diminuindo. É o que a gente chama de equilíbrio, certo? Então, nesse ponto aqui, tá? É o ponto em que K ponto igual a zero, ou eu posso identificar isso aqui como um K asterisco. É o capital de longo prazo, tá? Então, isso aqui significa que a gente chegou a um equilíbrio de longo prazo. Também chamado de estado estacionário. Tá? Estado estacionário. Por que estado estacionário? Vamos olhar aqui, gente. Ó, se eu pego um capital, aqui é a reta do capital per capita, certo? Se eu pego um capital per capita aqui à esquerda desse ponto de estado estacionário, vamos chamar aqui de casinho 1, tá? Esse casinho 1, ele está abaixo desse ponto de equilíbrio. O que está acontecendo aqui no casinho 1? Vamos olhar aqui esse gráfico. Nesse ponto aqui, a gente tem esse tanto aqui de desgaste, esse tanto aqui de desgaste, certo? E esse tanto aqui de investimento bruto. Significa que o investimento bruto é maior do que o desgaste do investimento. Ou seja, nesse ponto aqui, esse K ponto é maior do que zero em K igual a K1. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma variação positiva do capital per capita. E se o capital per capita está crescendo, o que está acontecendo com o PIB per capita? Está aumentando ou está diminuindo? Você pode só repetir, professor, a pergunta? Posso. Se o capital per capita está crescendo, porque a gente está vendo que a variação é positiva, né? Significa que esse capital aqui está tendendo a crescer, aumentar, certo? Aí a pergunta é: o que está acontecendo com o PIB per capita? Também está crescendo ou está caindo? Está crescendo? Muito bem. É uma resposta pergunta, né? Mas é isso mesmo. É porque a gente está investindo mais do que o capital está desgastando, né? Então, Isso tem consequentemente, mais. Exatamente. Está investindo mais, está crescendo é investimento. a renda lá, né? É consumo, investimento e sem mais isso, no nosso caso, já que não tem a questão do governo nem nada. Então, se a gente tem um investimento crescendo, aí mais que a depreciação, então, consequentemente, aumenta lá a renda. Aumenta a renda. E se você pensar na produção, olha aqui a produção, ela depende positivamente do capital per capita. Tá vendo? Tá vendo? Ó, função de produção. Só lembrar da função de produção. Esse capital per capita está aumentando, certo? Está aumentando. Então, nesse ponto aqui, todo mundo que fica aqui à esquerda do capital de estado estacionário, que a gente chama, certo? O ponto em essa área aqui é a área em que o investimento bruto é maior do que o desgaste. Então, está aumentando o investimento líquido, né? Então, você tem uma economia que está com o PIB per capita crescendo, certo? Aqui para o lado direito, é exatamente o contrário, né? Se você pega um ponto aqui
vamos chamar aqui de K2. O que está acontecendo aqui nesse ponto K2? Vamos aqui olhar. Eu não consigo fazer reto aqui, tá, gente? Mas já estão acostumados com isso, né? Ó, esse ponto aqui de desgaste é maior do que esse ponto de investimento. Certo? Significa que essa partezinha aqui é maior do que essa. A economia está desinvestindo, ou seja, está encolhendo, está reduzindo o capital per capita. Está indo nessa direção. Tá? Então, à direita do estado estacionário, o nosso K ponto está menor do que zero em K igual a K2. Onde tem uma borracha, aqui tem uma borracha. Tudo bem, gente, até agora? Tudo tranquilo, professor. Show de bola. Ó, nos slides tem lá um videozinho do YouTube explicando um pouco, falando um pouco sobre diagrama de solo. Isso é material extra que eu passo para vocês. Deem uma assistida aí, tá? Não é um vídeo muito longo. Tá bom? Certo, pode deixar. Beleza. Quando a economia, então, aumenta o capital por trabalhador, a gente diz que está acontecendo um aprofundamento do capital. Quando a gente está aqui nesse ponto. Ai, gente, tô apanhando ainda desse negócio. Ó, tá nesse ponto antes do estado estacionário. Aqui está acontecendo um aprofundamento do capital, né? Quando está no estado estacionário, já cessa esse aumento do capital por trabalhador. Quando a gente não tem um aumento do capital por trabalhador, gente, não significa que o estoque de capital não está crescendo. O estoque de capital pode estar crescendo. Então, é importante que vocês diferenciem o capital per capita, os efeitos em cima do capital per capita, dos efeitos em cima do estoque de capital, porque são variáveis diferentes, têm significativos diferentes. O capital per capita, ele é definido como o estoque de capital dividido por L. Tá? Olha aqui o que eu fiz. Apliquei log de um lado e do outro. Isso aqui é só definição. Beleza. Mas, casinho igual a LN do estoque de capital menos LN dos trabalhadores. E aí, se eu derivo isso em relação ao tempo, a gente vai ter a taxa de crescimento do capital por trabalhador, do lado esquerdo, tá? Do lado direito, a gente tem a taxa de crescimento do estoque de capital, menos a taxa de crescimento da população. O que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente está no estado estacionário, esse cara aqui, à esquerda, ele não está crescendo. Esse cara aqui, no estado estacionário, vai ser zero. Igual a zero no estado estacionário, certo? Mas eu não estou dizendo nada a respeito desse cara aqui. Tá? Esse cara aqui pode estar crescendo zero, e aí a população também deveria estar crescendo zero. Pode. Mas esse cara aqui pode estar um crescimento positivo. Não pode? Se esse cara aqui, se o estoque de capital está crescendo, vamos dizer, o
estoque de capital está crescendo 1%. Tá? A taxa de crescimento dele, 1%. Se os trabalhadores também estão crescendo, né? A taxa de pessoas, de crescimento populacional, também estiver crescendo a 1%, então esse cara aqui está crescendo 0%, porque isso aqui, esse crescimento está sendo compensado pelo crescimento da população. Então, dizer que nós estamos no estado estacionário significa dizer que o capital per capita não está crescendo. Mas não significa dizer que o estoque de capital não está crescendo. Ele pode estar crescendo, sim, certo? Não tem nenhum problema. Desde que esse crescimento, no caso aqui, seja compensado pelo crescimento da população, porque está um dividido pelo outro, né? Se isso aqui cresce na mesma proporção, isso aqui se mantém constante. Ok? É isso que está dizendo aqui esse... Opa, alguém quer entrar na minha aula? Bem. Cadê o Lideberto aí? Lideberg, estou na sua terra. Que professora? Tu passou perto, e só para Acaraú e não para Amontada. Mas tá perto. Ah, tá. Você tá em Amontada, então. Eu sou de Amontada. Quiser dar um rolezinho por aqui, Caraí de Amontada, Moita, Saitãs. Só coisa boa, viu? Hoje de Icaraí de Amontada. Irei sem falta aí, Icaraí Olha de aí, Amontada. é um sinal, viu? É só eu respirar um pouquinho, acabar aqui esse projeto que eu tô, e eu vou dar um pulo em Icaraí de Amontada, sim, senhor. Viu? Muito Eu bom, aviso viu? quando eu Pode vir com gás, com gosto. Pode deixar. Então, mas eu já encontrei ex-aluna minha aqui, no supermercado, já encontrei, ela me reconheceu e já marcamos para ela me mostrar a cidade, tudo depois, né? Vamos lá. Então, desculpa, eu ia falar. Quando o capital por trabalhador está crescendo, que é nessa área aqui, à esquerda do estado estacionário, a gente fala de aprofundamento do capital. Quando a gente está no estado estacionário, quando a gente está aqui nesse ponto em que não há crescimento do capital per capita, a gente fala de alargamento do capital, certo? E quando está à direita, não tem nome. Não tem nome lá, à direita do estado estacionário. Bom. Professor, você só pode repetir? Na esquerda é aprofundamento e no estacionário é alargamento, é isso? Exato, certo. Exatamente. Essa região todinha aqui significa que aquele casinho ponto, né, o capital per capita está crescendo. A variação está aumentando. Então, o capital está aprofundando. E quando você chega no estado estacionário, que esse casinho para de crescer, ele é 0, né? O crescimento é 0, então você tem o alargamento. O alargamento é só o crescimento do estoque de capital, mas ele é contrabalançado pelo crescimento da população. Certo? Bom, eu acho que aqui eu já expliquei para vocês, né? Que aqui é o aprofundamento e o alargamento. Olha, aqui é dizendo bem direitinho. Aqui aprofundamento, que parte, estou aqui nesse K0. No K asterisco, que é o capital de estado estacionário, é o equilíbrio, né, entre esses dois, entre investimento bruto e depreciação do investimento, a gente chama de alargamento do capital. E eu posso acrescentar a esse diagrama,
Porque aqui eu tenho essa curva aqui mais baixa, que é a que eu desenhei, é a curva de investimento bruto, né? Curva de investimento bruto, que é uma fração S da renda per capita. Mas eu posso colocar aqui a renda per capita como um todo, que é esse Yzinho aqui, é a nossa função de produção. Ó. Aqui é a função de produção da economia. O Yzinho, em termos per capita. Tá? Então, S é só uma proporção dessa renda, né? É a proporção que a gente investe. Essa é a taxa de poupança ou taxa de investimento. Nesse modelo, é a mesma coisa. Tá? E aí, quando eu coloco a função de produção nesse mesmo gráfico, eu já estou identificando o consumo per capita também. Porque o consumo per capita, gente, é a diferença entre o que eu ganho e o que eu invisto. Tudo que eu não poupo, eu consumo. Não foi isso que a gente já disse na aula? Na primeira aula, eu acho que eu falei disso. Né? Então, não vou salvar isto. Então, ó, lá na primeira aula eu disse o seguinte: o consumo, eu disse que a minha renda, ela vai parte para o consumo e parte para o investimento, né? Vamos fazer em termos per capita. Daí a minha renda per capita é o meu consumo per capita, mais o meu investimento, que é quem? O meu investimento é S, Y. Certo? Esse é o meu investimento. Então, o meu consumo é igual a Y menos SY. Simples assim. Ou 1 menos S, tudo multiplicado por Y. Mas esse aqui é o meu consumo per capita. Tá? Esse é o meu consumo per capita. O que eu desenhei naquele gráfico, quer dizer, o que está ali naquele gráfico... Eita, cada vez pior, hein, meu gráfico. Arte abstrata. Criança desenha melhor que eu. Gente, eu não sei como é que eu não fui reprovada no Jardim 2, gente. Ei, professora, pois nós estamos juntos, viu? Não vou nem mostrar a tristeza que tá aqui. Eu tenho pelo menos a desculpa de que estou com um novo aplicativo, né, da mesa e tal, porque eu estou com outro computador, outro aplicativo, porque nada meu abriu, nada meu funcionou. E eu estava fazendo tudo isso 1 hora antes de começar a aula, eu já estava tentando fazer com que as coisas funcionassem, mas enfim. Bom, aqui é o diagrama de solo normalzinho, né? E aí eu acrescentei ali a nossa... ele não foi. Foi. A nossa função de produção. Essa é a nossa função de produção. Gente, não é possível. Eu não consigo desenhar melhor que isso, mas tudo bem. Vamos lá. Palmas para os professores que conseguem desenhar. Então, ó, aqui, em qualquer ponto que eu colocar aqui, deixa eu ver que ponto que ele colocou lá para eu fazer igual. Esse ponto aqui. Vamos olhar para esse ponto. Nem um tracejado reto eu consigo, mas tudo bem. Vocês gostam de mim, então vocês vão me perdoar. Olha só. Aqui a gente tem o investimento. Essa partezinha aqui, ó. Tá? Vamos lá. Ver quanto é que é. É aqui. É esse ponto. Tá?
E aqui a gente tem a função de produção. E nesse mesmo ponto, a função de produção está dando isso aqui, ó. Esse ponto, certo? A diferença desses dois pontos aqui, que é essa mesma diferença aqui, é o consumo. Tá? Então, em um só gráfico, eu tenho o capital per capita. Com esse capital per capita, eu localizo quanto de produção que eu vou produzir, né, nessa função de produção aqui, essa curva mais alta, certo? E quando eu localizo a minha função de produção, aí eu consigo saber quanto que eu estou consumindo. Então, o capital define, o capital per capita, ele vai definir nessa cadeia aqui, nessa sequência de acontecimentos, né? A gente encontra o capital, encontra o PIB per capita, e depois de encontrar os dois, a gente encontra o consumo per capita em um só gráfico. Tá? É possível fazer isso. Aqui no estado estacionário, tá? Isso tudo é óbvio. Eu estou aqui nesse ponto de estado estacionário. Esse ponto aqui é o K asterisco, de estado estacionário. Se eu for, para ser mais precisa, é assim, ó. Aí o C é asterisco e aí o Y também é asterisco. Todos eles são de estado estacionário, para indicar que está no capital de estado estacionário. Esse consumo per capita aqui no estado estacionário vai ser exatamente a diferença entre o que é produzido e o que é investido. Ou seja, o que eu tenho de renda menos o que eu poupo. Porque depende da visão que a gente tem, né? A visão que a gente tem. Se é renda ou se é produto. Se é produto, é investimento. Se é renda, é a poupança. Então, o que eu ganho de renda menos o que eu poupo, isso é o consumo. Certo? Aí, esse modelo, que a gente já está tentando chegar ao equilíbrio do modelo, achar o estado estacionário, o capital de estado estacionário. Quando você acha o capital de estado estacionário, você acha também o produto de estado estacionário, produto per capita, né? E o consumo per capita de estado estacionário e tudo mais. A gente começa a achar algumas conclusões desse modelinho mais simples, que a gente ainda não está entrando em tecnologia. Tem alguém querendo entrar na minha aula? Tá? Aí a gente vai fazer alguns exercícios de estática comparativa. Gente, exercício de estática comparativa, vocês ouvirem esse nome, estática comparativa, significa o quê? Significa que você tem alguns parâmetros do modelo que são constantes, tá? E que, por algum motivo, esse parâmetro muda. Quais são os parâmetros principais desse modelo mais basicão do solo? Entre os parâmetros principais estão a taxa de investimento, aquele Szinho. Lembra que nas hipóteses do modelo de solo, na aula passada, eu disse que era constante. Szinho é constante. E o neta, que é a taxa de crescimento da população, que eu também falei que era constante. Então, o que a gente vai fazer é um exercício que diz o seguinte: e se essa taxa de investimento, esse Szinho, mudar? O que vai acontecer com as três principais variáveis do modelo, que são capital per capita, PIB per capita e consumo per capita? O que vai acontecer com elas? O segundo exercício de estática comparativa vai perguntar o seguinte: e se houver uma mudança no comportamento da economia, da população, e a taxa de crescimento populacional mudar? O que vai acontecer com as três principais variáveis desse modelo, que são capital per capita, PIB per capita e consumo per capita?
Então, o que a estática comparativa faz é o seguinte: no princípio, havia trevas. Estou brincando. No princípio, a economia estava em estado estacionário. Estava tudo correndo bem, tudo equilibrado. Aí, de repente, acontece uma mudança exógena que vem assim de fora, que acontece em um dos parâmetros do modelo. E aí a gente compara o antes e o depois dessa mudança, para onde a economia caminhou. Se regrediu, se encolheu o capital ou se aumentou o capital entre dois pontos de equilíbrio. Então, a estática comparativa, o que ela quer saber é como é que estava antes e o que aconteceu depois. 2 pontos, comparando só esses 2 pontos, o começo e o final. Ela não observa a dinâmica, ou seja, o que aconteceu entre um ponto e outro. Aí a gente vai para os exercícios de dinâmica, mas por enquanto só estática comparativa, tá? Então, são 2 exercícios que a gente vai tentar entender o que acontece com a principal variável desse modelo, que é a renda per capita. Então, o que a gente quer saber é o que vai acontecer com a renda per capita de uma determinada economia que estava em estado estacionário, estava em equilíbrio, né? E que, de repente, leva a um choque exógeno. Um choque, gente, é qualquer mudança que o modelo não está esperando. Um choque. Tá? Vocês já ouviram falar do choque do petróleo, né? O famoso choque do petróleo? Sim. Explica aí para nós, professora. Teve 2. Tá? Você tá falando daqueles de 70 e de outro, esqueci até quando é que foi? Esse mesmo. Não, eu sei, mas eu gostaria de escutar a Alessandra falando para a gente sobre Eu também isso. gostaria, vai, professora. Não, muito rapidamente, porque o assunto não é choque do petróleo, mas a gente teve 2 choques de petróleo. O primeiro, que se dá pela eleição do. Como é o nome do homem, meu Deus do céu? Ai, gente, esses nomes árabes. Deixa eu tentar lembrar o nome dele, gente. Eu já dei aula sobre isso. Ajuda, gente. O nome do árabe lá que assumiu. Ayatollah Khomeini. Tá. O Ayatollah Khomeini. Ia saber nunca. E aí, você tem uma organização de países produtores de petróleo, tá? Que se unem num cartel e resolvem reduzir a produção de petróleo, a venda de petróleo. Um cartel, vocês sabem, né? Formam lá o cartel e aí eles controlam o preço do petróleo a partir da quantidade produzida. Se eles baixam a quantidade produzida para o resto do mundo, isso é representativo, o preço do petróleo vai disparar, tá? O preço do petróleo vai disparar. Então, quando teve quando o Ayatollah Khomeini, depois o Shah Reza Pahlavi, você tinha o Shah Reza Pahlavi, que era aliado dos Estados Unidos, certo? E aí, de repente, o Ayatollah Khomeini assume no Irã, e aí você tem um outro tipo de política, um outro tipo de governo que vai contra os Estados Unidos. O governo fundamentalista. E esse governo fundamentalista regimenta para que a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, do qual a Venezuela faz parte, certo? Retenham essa quantidade produzida e você tem um choque do petróleo. O segundo choque do petróleo tem a ver internacionalmente com a guerra do Kippur, de Israel, ali no Oriente Médio também.
Então, você tem você tem problemas para a distribuição do petróleo, porque estava em guerra ali naquela região, Israel contra a Guerra do Quipur, Egito, certo? E aí você tem o novo choque do petróleo por conta de choque de oferta. Então, você não conseguia fazer com que a produção chegasse até a demanda, os consumidores. E aí o preço do barril vai lá para cima. Tá? E esses dois choques são externos e afetam negativamente as economias. Certo? Afetam negativamente as economias. O que a gente quer ver aqui são choques de... Bom, eu espero que eu tenha atendido aí minimamente o interesse de você de falar de choque de petróleo. Não estava na minha agenda. Mas se vocês quiserem, eu libero lá no meu canal a aula que eu dei sobre choque de petróleo. Numa disciplina que eu dei de... Por favor. Pois é, isso que eu ia dizer, por favor. Quando passa a disciplina, eu boto no privado, né? Passa a disciplina, eu boto no privado. Vou liberando para o público à medida que eu for dando as disciplinas. Mas aqui nesse modelo, gente, os choques, eles são, obviamente, exógenos, são causados por alguma coisa que aconteceu na economia, tá? Mas são basicamente sobre dois parâmetros desse modelo que a gente tem interesse em observar. O parâmetro taxa de investimento, que é esse Szinho. No caso aqui, o exercício vai ser o que acontece com a renda per capita, com o PIB per capita, ou, leia-se, o bem-estar da população, quando há um aumento na taxa de investimento. Isso aqui significa, gente, que as pessoas da economia decidiram que vão poupar mais da sua renda. Ao invés de você pegar e gastar 90% do que você ganha, em média, a população resolve gastar 85%. Então, a taxa de poupança sai de 10% para 15%, ou de 0,1 para 0,15. Suponha um exercício assim. O que vai acontecer com a renda per capita? A gente está pensando aqui, é óbvio, no longo prazo. Então, eu tenho uma economia estabilizada no estado estacionário, acontece o choque, e o que acontece depois com essa economia, quando ela volta a ficar estabilizada? Porque esses choques acontecem na economia, ela faz aquela turbulência, aquela dinâmica, e depois ela volta para algum lugar. Pode ser para o mesmo lugar, pode ser para um outro locus de capital per capita e de PIB per capita. Certo? O segundo exercício que a gente vai ver é um aumento na taxa de crescimento populacional. Certo? Então, o que acontece com a renda per capita quando você, por exemplo, aumenta quando a população cresce? E aí, gente, quando eu falo em população cresce, eu não estou falando só de nascimentos, de taxa de nascimentos, tá? Descontada a mortalidade. Não estou falando só disso aí, o nascimento líquido. Eu estou falando, por exemplo, de um aumento na migração. Então, toda vida que a população daquela economia aumenta, seja por migração, seja por nascimento de crianças, eu tenho aqui um aumento da taxa de crescimento populacional, e eu quero saber como é que esse aumento da taxa de crescimento populacional afeta a renda per capita nesse modelo de solo aqui. Certo? O que vai acontecer, eu vou mostrar para vocês em termos gráficos, depois a gente olha em termos matemáticos, tá? Mas eu quero que vocês entendam a intuição. Suponha que a gente está aqui no estado estacionário, ó. A economia está aqui, nesse K estrela, no início do mundo, né? E o nosso investimento
bruto é esse SY aqui, tá? Quando eu tenho um aumento na taxa de investimento, essa função, ela dá um shift para cima, ela meio que aumenta, ó. Ela vai para cima, tá? Porque esse Szinho agora, ele não é mais Szinho, é S' com S' maior do que o Szinho, tá? Então, aqui é como se eu tivesse, por exemplo, uma taxa de investimento de 10% e ela aumenta para 15%. Ela dá esse shift. Então, veja que eu tinha esse estado estacionário e agora, se eu observar aqui, eu tenho uma nova curva de investimento bruto. Então, nesse ponto que eu estava antes, o que está acontecendo? O investimento bruto, que é esse ponto aqui, é maior do que o desgaste do investimento, a depreciação desse investimento. Certo? Deixa eu ir ver se eu consigo desenhar esse trem. Ai, vamos lá. Vamos lá. E aí eu tenho uma nova. Pronto. Eu tenho aqui o início de tudo, esse estado estacionário. Aqui. Casinho asterisco. Tá? Nesse ponto aqui, eu tenho esse desgaste. Só que eu tenho uma nova. Aqui é S', é uma nova taxa de investimento, e aqui é a taxa de investimento que eu tinha antes. É claro que aqui é multiplicado pela renda per capita, né? Então, nessa nova renda per capita, esse ponto aqui agora, o investimento ficou aqui, ó, nesse ponto. Certo? Então, eu tenho aqui virou esse K estrela, ao invés de alargamento do capital, agora com essa nova taxa de investimento, a gente está numa região de aprofundamento do capital. Então, isso aqui é o meu K ponto, e esse K ponto agora está positivo, ele não está mais igual a zero, esse aqui é um maior que. Ele não está mais zero, porque agora eu tenho um novo investimento bruto, que é esse aqui. E eu tenho um novo estado estacionário, olha aqui. Que lá naquele gráfico é K2 asteriscos. Certo? Então, quando eu tenho um aumento na taxa de investimento, quando eu tenho um aumento na taxa de investimento, eu tenho um aumento no capital per capita de longo prazo. Tá? Então, o meu capital per capita de longo prazo vai ser maior do que o que eu tinha antes. Se vocês observarem, isso aqui está melhor desenhado, é óbvio, né? Eu tirei do livro. Certo? Então, nesse ponto aqui, com essa mudança na curva, eu passo a ter, ao invés de alargamento do capital, um aprofundamento do capital. Então, minha variação do capital per capita vai ser positiva e o capital vai aumentando até chegar a um novo estado estacionário, que eu chamei de K2 asteriscos. Ok? Então, essa curva mudou e ela ficou nessa nova posição. Isso significa que houve um aumento na taxa de investimento e esse aumento aconteceu uma vez e ficou lá para sempre, o resto da vida, certo? Se essa taxa de investimento tivesse aumentado e diminuído depois, isso aqui provavelmente você teria
uma ida e uma volta para o mesmo estado estacionário, certo? Porque esse aumento, para eu aumentar o capital per capita de estado estacionário, depois desse aumento da taxa de crescimento, desculpe, da taxa de investimento, esse aumento da taxa de investimento precisa ser permanente, certo? Esse Szinho precisa aumentar e não pode mais diminuir, para poder eu não voltar ao que eu tinha antes. Tá? Então, o nível mais elevado de capital per capita se eu tenho um capital per capita aqui, um capital per capita de longo prazo ou de estado estacionário maior, significa também que eu tenho maior renda per capita ou produto per capita. Porque uma coisa depende da outra, né? Porque o meu Yzinho depende do meu capital, né? Positivamente. Se eu tenho um capital per capita maior, no estado estacionário, o meu Yzinho também vai ser maior. O Yzinho do segundo estado estacionário é maior do que o Yzinho do primeiro estado estacionário. Assim como eu tenho essa situação também aqui. Tá? Dúvidas? Podemos ir. Acho que essa parte foi. Maravilha. Então, se eu tenho um aumento na taxa de investimento de um país, esse país, no futuro, vai ser mais rico ou mais pobre? Mais rico. Perfeito. Essa economia vai se tornar mais rica. É isso mesmo. Tá? Então, graficamente, esse é o exercício de estática comparativa que eu queria mostrar para vocês. O primeiro. O segundo exercício de estática comparativa que eu falei para vocês é um aumento na taxa populacional. Então, suponha que eu more na Alemanha, e aí a Alemanha está recebendo muitos refugiados sírios, certo? Muitos refugiados sírios. De tal forma que aumentou a taxa de crescimento populacional. O que vai acontecer com essa economia? Então, note que aqui, nessa curva, a gente não tem o parâmetro neta, a gente não tem o parâmetro de crescimento populacional. Então, essa curva aqui de investimento bruto permanece a mesma. Onde que eu tenho neta? Eu tenho na reta, né? Nessa reta aqui, neta mais D, ó. Aqui o neta. Se o neta aumenta, essa reta, ela gira para a esquerda, tá? É um aumento do neta. Ela gira para a esquerda, nesse sentido aqui da seta. Tá? Então, eu tenho neta original e eu tenho neta linha, que é uma nova taxa de crescimento da população. Então, suponha que a taxa de crescimento populacional da Alemanha seja de 1%, e aí, com a migração e tudo, esse fluxo de gente chegando, a taxa de crescimento populacional foi de 1,5%. Ok? Houve um pequeno aumento, e aí essa linha, né, se deslocou, essa função linear aí se deslocou para a esquerda, deu uma girada assim para a esquerda. Bom, o que vai acontecer? Eu tenho 2 pontos, é a estática comparativa. Eu pego o início, que estava em estado estacionário, e vejo quando chegou no estado estacionário de novo, o que acontece. Se vocês observarem aqui, se eu consigo. Eu não consigo. Cadê a setinha? Tá aqui. Então, eu tenho aqui o início de tudo, eu tenho esse estado estacionário, tá?
e aí, de repente, essa reta desloca para a esquerda. Então, se eu tinha uma situação de alargamento do capital per capita, agora eu tenho uma situação em que o capital per capita está encolhendo, porque o desgaste do capital per capita, nesse ponto aqui em K asterisco, o desgaste está maior do que o investimento. Certo? O desgaste está maior do que o investimento. Vamos ver se eu consigo aqui representar para vocês. Ai, vamos lá. Tá? Então, eu tinha aqui... Não, isso não vai dar certo. Vamos lá. Vai lá. Vou continuar isso aqui. Tá? Eu tenho aqui o capital no início de tudo, capital em estado estacionário dessa economia. K asterisco. Certo? Aqui eu tenho neta mais D. Aqui é o meu capital per capita. Tudo você já conhece. E, de repente, eu tenho um aumento na taxa populacional de tal forma que isso aqui se desloca. Certo? Nesse ponto aqui, gente, eu já não tenho mais uma situação de equilíbrio, porque o meu investimento está aqui, mas o desgaste agora está bem aqui, ó. Então, eu tenho uma situação em que o meu K ponto agora está negativo. O meu investimento ficou menor do que o desgaste do capital. Investimento ficou menor do que o desgaste do capital. Vocês conseguem enxergar nesse ponto aqui? No K asterisco. Sim. K asterisco. Agora, o que vai acontecer é uma redução do capital per capita. Ele vai ajustar até que ponto? Até chegar a um novo estado estacionário. Eu vou chamar de K2 asteriscos. Certo? Então, vai reduzindo até chegar no novo estado estacionário, que é menor. Então, o K2 asteriscos é menor do que o K no início de tudo. Isso significa, gente, que tem menos capital por trabalhador nessa economia. Como o PIB per capita ou a renda per capita depende diretamente do capital por trabalhador, isso também vai significar que o nosso PIB per capita vai ser menor do que no início de tudo. Olhando os dois pontos, o que está acontecendo quando aumenta a taxa de crescimento populacional? O PIB per capita vai ser menor no futuro, correto? Ceteris paribus, né? Exatamente. Ceteris paribus, já estão falando como economistas, financistas. Cheio de moral esse BR. Cheio de história, viu? Mas é isso mesmo, quer dizer, a gente vai ficar mais pobre, a economia fica mais pobre. E as pessoas sentem isso, tem um dedo de preconceito, de rejeição ao imigrante, né? Isso só me lembra aquele pessoal do Reino Unido, dizendo que os estrangeiros estavam tomando os trabalhos deles. Só que
a gente está falando aqui só em termos estritos, econômicos e tal. Mas existem outras variáveis que devem ser levadas em consideração, né? Afinal de contas, a gente vive em um único planeta. São todos seres humanos como nós. Tem uma diversidade cultural que a gente precisa aproveitar. Tem uma série de fatores que enriquecem a economia, por um outro lado, entendeu? Então, essa visão aqui é a visão de um modelo que simplifica bastante coisa para poder a gente entender o que está acontecendo em termos de PIB per capita. O PIB per capita é tudo numa economia? Não é tudo numa economia. Eu dou esse modelo e a gente bate muito em PIB per capita porque é a disciplina do PIB per capita, né? Essa é a disciplina do PIB per capita. Se eu falasse de outra coisa, só ia ser complicado, ia ser estranho para vocês, né? Então eu falo de PIB per capita, mas eu gosto de lembrar que há outras variáveis que são tão importantes quanto, né? Fala-se muito em capital social atualmente, né? Na economia do desenvolvimento, no próximo semestre, vocês vão ver alguma coisa nesse sentido, espero eu. Tá? Então, ninguém quer que aumente a população. As pessoas sentem que vão ficar mais pobres. Pelo menos é isso que diz o modelo de solo. Certo? Então, o produto per capita vai cair quando aumenta a taxa de crescimento populacional. Eu não estou dizendo que a taxa de crescimento do produto per capita vai diminuir. Eu estou dizendo que o produto per capita de longo prazo vai ser menor. Mais uma vez, não confundam isso aqui com isso aqui. Isso aqui é taxa de crescimento. Isso aqui é produto. É aquilo que eu falei para vocês. Eu pergunto assim, qual é o preço do pão? Aí você diz 2%. Aí eu não entendo nada, né? Conversa de louco. Qual é o preço do pão? Estou tentando fazer uma seta para cá. Qual é o preço do pão? Aí vocês respondem 2%. Eu não perguntei quanto o pão aumentou de um período para o outro. Eu perguntei qual é o preço. Então, eu não pergunto... Aqui eu não estou dizendo que a taxa do PIB per capita foi maior ou foi menor. Eu estou dizendo que o PIB per capita de longo prazo vai ser menor. Em termos de, no caso aqui, reais ou dólares, certo? Não estou falando nada de crescimento ainda. Nem toquei em crescimento nesse modelo. E aí, uns gráficos dá para enxergar, gente? Esse 2,6 aqui mais à esquerda é o PIB per capita e taxas de investimento de vários países, tá? Ele pegou aí o PIB per capita de 1990 e cruzou com a taxa de investimento, que é a participação do investimento no PIB. Ele pegou o investimento, dividiu pelo PIB, então isso chamou de taxa de investimento. E fez uma média entre 1960 e 1990. Porque a taxa de investimento ela varia muito ao longo do tempo, né? Você faz uma média para ter uma taxa representativa daquele país. Certo? E aí, é claro que o PIB por trabalhador, o PIB per capita, você pega no final do período. A gente quer saber o que acontece depois. Então, você tem toda uma movimentação da taxa de investimento ao longo do tempo. Nesse caso aqui desse gráfico, de 1960 a 90. Você faz uma média e você observa o que aconteceu no final do período com o PIB per capita, que é o eixo Y aqui desse gráfico, certo? E aí você faz um gráfico de dispersão de vários países. Aqui é Inglaterra, ou Grã-Bretanha, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá, Luxemburgo, Japão, Singapura. Talvez Jamaica, Tunísia, Egito.
Aqui, Bangladesh, provavelmente. Brasil, eu não enxergo de jeito nenhum, mas a Argentina está aqui, México, Venezuela. O importante é que vocês observem o shape desse gráfico de dispersão. À medida que eu tenho à medida que eu tenho um aumento aqui no eixo X do investimento, da taxa de investimento, você tem uma relação positiva com o eixo Y desses países, certo? Uma relação positiva. Então, você sai aqui, ó, mais ou menos, ela é positivamente inclinada se você traçar aqui uma reta representando a tendência aqui nesses países, tá? Se você... O Brasil está ali, professor. Aonde? Onde? Em cima do 0,2, ó, perto com o Chile. Coladinho isso. com o Chile. Coladinho com o Chile, muito bem. É isso mesmo. Então, países que investem mais, Noruega, investe, ó, mais de 30% do que recebe. Países ricos, né? São mais ricos, ó. Nossa, per capita aqui beirando os 30 mil dólares. O Brasil estava aqui na época, né? Agora deve estar mais pobre. Na época, uns 12 mil dólares, mais ou menos, né? E a taxa de investimento aqui próximo a 20%. Certo? Lembrando que aqui a gente pegou o período do milagre, né? Esse gráfico aqui. E aqui no gráfico da direita, a gente tem uma relação, veja que não é causa, não estou dizendo que uma maior taxa de investimento vai ter um efeito sobre o PIB per capita no futuro. Eu estou dizendo que é positivamente correlacionado. Não tem a ver causa aqui. Não estou buscando causas. Causas são muito difíceis de ser comprovadas, principalmente em economia. Eu já falei isso para vocês. Então, do lado direito aqui, gente, a gente tem a taxa de crescimento populacional, também em uma média de 30 anos para cada país, né? Fez uma média para cada país aí, e pegou o PIB per capita no final desse período. No caso aqui é 1990, por causa do livro de vocês, mas eu já comprei um outro livro que eu descobri, lançado agora em 2019, já comprei, vou ler e vou ver se dá para usar como livro-texto para as próximas turmas. Tem renovação por aí. E você observa um padrão, se você traçar aqui uma curva que vai representar esse gráfico de dispersão, ela é negativamente inclinada. Certo? Ela é negativamente inclinada. Então, países com maior taxa de crescimento populacional geralmente são países mais pobres. Países com menor taxa de crescimento populacional aparecem aqui, em geral, como mais ricos. A gente tem algumas exceções aqui, é óbvio, né? São os outliers. Esse aqui, que eu não sei o que é, talvez Cazaquistão, ou não, começa com C. Não sei que país que é esse, que tem baixa taxa de crescimento populacional, mas é pobre. Certo? Então, não sei que país é esse. Mas, em geral, você tem negativamente inclinado. Vamos para o estado estacionário. Vocês precisam saber encontrar o estado estacionário, até porque vocês devem ter visto já a lista de exercícios de vocês, e tem muitas coisas para encontrar estado estacionário, vocês precisam achar esse trem e entender como é que acha o estado estacionário, mas é muito simples, você vai usar essas duas equações fundamentais em termos per capita e vai utilizar a condição de estado estacionário.
Vamos para lá. Vamos lá. A condição de estado estacionário é que a variação do capital por trabalhador seja zero. Essa é a condição de estado estacionário, de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio. Beleza. A equação, as duas equações fundamentais do modelo são, a gente já achou, né? Alfa e casinho ponto igual a S, Y, que é o nosso investimento bruto, menos o desgaste desse capital per capita, que é o D, mais o neta, vezes o casinho. Se eu coloco o Y aqui dentro, eu vou ter uma única equação que representa o modelo de solo. Tá? E utilizando aqui essa condição de estado estacionário, a gente vai chegar a essa equaçãozinha aqui, ó. É zero. Aqui já é o estado estacionário, então já posso colocar um asteriscozinho no K. Tá? Então, eu vou passar essa parte para o lado de lá e eu vou tentar isolar o K. Vou achar esse K. Quem é esse Kzinho? K. Eu passo esse K para cá dividindo e passo esse D mais neta para lá dividindo, certo? Faço em X. Bom, aqui a gente tem K1 menos alfa, né? Subiu esse alfa para cá. Como é que eu extraio esse expoente? Eu multiplico de um lado e do outro por 1 sobre o que está no expoente. Logo, a gente vai... E assim a gente acha o capital de estado estacionário. Esse aqui é um asterisco. Pode não parecer, mas é. Certo, gente? Na lista de exercícios de vocês, eu acho que tem exercícios sem tecnologia. Já dá para vocês fazerem, achar o capital de estado estacionário sem tecnologia, né? Se o capital de estado estacionário é isso aqui, qual é o meu PIB de estado estacionário? Ora, vai ser o capital de estado estacionário elevado a alfa. Então, eu só substituo esse K asterisco aqui. S. D mais neta. Alfa 1 sobre 1 menos alfa. Alfa sobre 1 menos alfa. Pronto. Esse aqui vai ser o meu PIB per capita de estado estacionário. Então, eu achei o capital e achei a renda per capita de estado estacionário dessa economia, de equilíbrio, né? Dessa economia. Vamos aqui fazer esse exercício? Então, a gente vai ter aqui uma economia que tem essa função de produção.
tá? Lembra, eu tenho o PIB aqui. Eu não tenho PIB per capita, eu tenho que transformar isso aqui em PIB per capita, né? Então, isso aqui é o PIB, o K é o capital físico, ou estoque de capital, L é o número de trabalhadores, e aí o exercício diz qual é a taxa de crescimento da população, que é de 2%, né? E a taxa de poupança também é 2%. A taxa de depreciação, que é aquele Dzinho, é zero, não existe. E aí pede para calcular a relação capital-trabalho no estado estacionário. Gente, a relação capital-trabalho é capital dividido por trabalho. Ou seja, o capital per capita de estado estacionário. Tá? Como é que a gente resolve? Primeiro, eu tenho que transformar essa função de produção de PIB para PIB per capita. Eu vou dividir por L de um lado e do outro, né? Aí aqui do lado esquerdo já aparece o PIB per capita. Aqui eu vou fatorar o L, L e L, raiz de L vezes raiz de L, dá a mesma coisa. Quando eu multiplico esses dois, o expoente vira 1, né? E eu fiz desse jeito só para cortar esse raiz de L com esse raiz de L. E fica 0,5 raiz de K dividido por raiz de L, né? Então, eu posso colocar tudo no mesmo radical, na mesma raiz. Aí, aqui eu tenho capital per capita. Então, a minha função de produção é 0,5 raiz de Kzinho. Essa é a minha função de produção. O que eu quero saber é qual é o capital per capita de estado estacionário. Vamos fazer aqui? Depois eu mostro lá no... Lá tem a resposta, mas... Tá? Então, olha lá. O meu, a gente achou já o Yzinho, 0,5 raiz do Kzinho, né? Então, o meu Kzinho ponto vai ser... Eu vou deixar S, mas a gente sabe que S é igual a 2%, né? E neta é igual a 2%. E D é igual a 0%. Isso é o que diz o exercício. Então, Kzinho ponto é S menos D mais neta, Kzinho. No estado estacionário, Kzinho ponto é 0. Então, no estado estacionário, vou fazer bem lento para vocês. Kzinho ponto é 0. A gente vai substituir quem é esse Y aqui. Então, eu tenho S vezes 0,5 raiz de K vai ser igual a neta Kzinho. Aqui eu já substituí o Y e já coloquei D igual a 0. Deixei o S e o neta por enquanto. Não vou colocar os valores ainda. Certo? Então, vou fazer da mesma jeito. Esse neta vem para cá, para baixo, e esse raiz de K vem para cá. Então, eu tenho aqui K dividido por raiz de K igual a 0,5 vezes S dividido por neta. Isso aqui da raiz de K, né? K dividido por raiz de K da raiz de K igual a 0,5 vezes S dividido por neta. Então, se eu elevar ao quadrado de um lado e do outro, eu vou ter K e vou ter 0,5 vezes S neta elevado ao quadrado, né?
Esse é o meu K asterisco. Agora eu já posso... S e neta são... Tudo é 2, né? Então eu corto esse com esse. Porque é 2%, 2%. Então o meu K asterisco é igual a 0,5 elevado ao quadrado. Errei? Não, não errei. Pronto, posso deixar isso? Posso deixar... um quarto ou 0,25, não faz. Ah? Pronto. Achei o meu capital per capita de estado estacionário. E se eu tivesse interessada no produto per capita de estado estacionário, eu ia pegar o capital per capita de estado estacionário. Opa. Espera aí. Não. Um instante. Botando aqui o carro à frente dos bois. Olha lá, a minha função de produção ela é 0,5 vezes raiz do K de estado estacionário. Portanto, esse seria 0,5 raiz de 1 quarto. Raiz de 1 quarto é... Raiz de 1 quarto é... Estou ouvindo vozes? Não estou ouvindo vozes. Tá certa essa conta que eu fiz? Sim. É, a raiz da de cima dividido pela raiz da de baixo, gente. E aí a gente tem que... o Y asterisco também é 1 quarto, né? Não é isso? Meio vezes meio, 1 quarto. Isso. Ok? Tá, é muito simples. Uma vez que a gente acha o capital de estado estacionário e eu pergunto qual é o produto per capita ou a renda per capita de estado estacionário, é só substituir esse capital dentro da função de produção. A gente acha o Y de estado estacionário. E qual é o consumo de estado estacionário? Consumo per capita de estado estacionário. Como é que eu acho isso aqui? Professora, só uma coisa. Que a internet não, né? Acabou de dar uma queda de energia aqui, eu perdi um pedaço. Mas quando a gente está fazendo a conta do casinho, se a gente fosse colocar a porcentagem, a gente colocava ela na forma decimal, né? Tipo 2%, 0,02. Ou colocava coloca na forma decimal. Mas como ia cortar aqui um com o outro, porque são iguais, aí você não colocou, eu percebi. Eu nem substituí. Mas sim, coloca na forma... Todos têm que estar na forma decimal. Decimal. Certo, obrigado. Quem me diz aqui como é que eu calculo o consumo per capita de estado estacionário? Bora, BR. Deixa eu rever aqui a anotação. Tenta entender o conceito de consumo. Qual é a definição de consumo? Vai me dizendo pela definição que eu vou anotando aqui. Eu vou escrevendo. Seria a renda do estado estacionário mais a poupança? Menos, né? Menos. 1 menos S, 1 menos a poupança, vezes a renda. Isso aqui.
certo? O que eu consumo é tudo que eu ganho, menos o que eu poupo. Tá? Então, vamos ver aqui o cálculo. 1/4 menos 0,02 vezes 1/4. Quanto é que dá isso? Vai, Adriano, te puxa. Né? Vezes... Isso aqui dá aproximadamente, dá exatamente 0,245. Pronto, estaria calculado. Tá? Ok, gente? Então, uma vez que você sabe uma das variáveis endógenas do modelo, uma das principais variáveis, você consegue descobrir, quer dizer, que é a capital, né, capital per capita, você consegue descobrir o PIB per capita, você consegue descobrir o consumo per capita. Certo? Qual é o investimento Professora, bruto para só fechar assim com chave de ouro, você pode fazer uma interpretaçãozinha desses valores? Ué, a renda, a interpretação do valor, diga assim, a renda per capita dessa economia é 0,25. Dessa renda aqui, o consumo fica com consumo 0,24. Ou seja, o meu investimento bruto, o investimento é de 0,005. Acho que é isso. Veja aí. Deixa eu ver aqui Isso. rapidinho. 0,245 mais 0,005. É isso mesmo, tá? Tá, só uma pequena parte vai para investimento nessa economia, a maior parte vai para consumo. No estado estacionário, estou falando quando tudo chega no equilíbrio, quando eu não tenho mais nenhum aprofundamento do capital per capita. Tá? Não tem muito o que interpretar, mas os números são esses, certo? Os números são esses. É porque quando eu falo no modelo, eu vou falando neta, S, D, casinho, Yzinho, e aí isso pode gerar uma confusão mental em vocês. Então, eu resolvi trazer para um exercício numérico, sem letrinhas, né? Para que vocês vejam que é possível calcular efetivamente isso aqui, tá? É só ter os parâmetros, né? Só ter aqui, ó, os parâmetros dessa economia. Taxa de investimento, taxa de crescimento populacional, taxa de depreciação, você consegue chegar até esse PIB. Professora, é possível dizer se a economia ela é rica ou pobre fazendo esse cálculo? Usando os números corretos, né? Os valores corretos, é possível. Porque também, assim, esse modelo ele é muito simplificado, né? Ele é muito simplificado. O que a gente pode fazer é, comparativamente a outros países, a gente pegar as taxas de outros países e comparar, e saber se um é mais rico do que outro. Para chegar nos valores, a gente precisa utilizar um capital que não seja 0,25, né? Porque a gente sabe que o capital per capita não é tão pequeno, o valor de capital per capita não é, né? Capital para o trabalhador não é tão pequeno, você tem
muito capital. É preciso chegar a valores corretos aqui, né, desse capital, para poder isso aqui ser representativo. Vocês devem ter estranhado, e acho que é por isso que vocês estão perguntando, porque normalmente o PIB per capita é de 10 mil dólares, 11 mil dólares, né? E aqui aparece um 0,25, fica o troço meio esquisito, né? Mas é que lembrem-se que a gente partiu aqui achou um capital de 0,25, né? Achou um capital de 0,25. Então, vai da função de produção da economia representativa. Então, assim, quando a gente usa os valores empíricos, a gente vai precisar ter uma função de produção para poder jogar esses valores, né? Para poder a gente achar via modelo. Tá? E aí vai ficar um pouco mais difícil, porque qual é a função de produção de uma economia quando você olha só para os valores empíricos? Qual é a forma funcional que faz com que aquela economia dê tal valor ou tal valor? É um pouco complicado, né? Por isso que muitas vezes os macroeconomistas fazem lá os modelos teóricos, alguns puxam para verificar se aquele modelo corresponde à realidade nos fatos, né? Nos dados empíricos. Mas o que eles verificam é basicamente se o que o modelo prediz a gente observa nos dados. Não necessariamente a magnitude, mas, por exemplo, esse modelo de Solow, ele prediz o seguinte, olha, normalmente há uma correlação positiva de economias que poupam mais, ou seja, que têm maior taxa de investimento, e economias mais ricas. Você tem uma correlação positiva nisso aí. E o que os dados verificam? Aí você vai para os dados e verifica se o que o modelo te diz verifica-se com os dados empíricos. Agora, não necessariamente você vai achar um valor igual ao que está lá nos dados empíricos, reproduzir o valor que está lá. Porque esses modelos, eles são realmente simplificados, né? Você tem uma série de outras variáveis que você deveria levar em consideração e que não leva, né? O que se verifica empiricamente é se o que o modelo diz bate com a realidade. O modelo está predizendo que economias que têm maior taxa de crescimento populacional normalmente são economias mais pobres. E aí vocês viram lá no gráfico de dispersão que realmente isso se verificou pelo menos de 1960 a 1990, que é o que tem lá no gráfico, certo? Para reproduzir o valor exato, aí você vai precisar de um modelo um pouco mais rebuscado do que em relação a esse que a gente está vendo aqui. Tá? Por isso que aparecem esses números esquisitos. Mas ainda assim dá para comparar com outras economias, né? Se você tem os parâmetros das outras economias, você consegue, em termos de escala, saber se um país é mais rico ou mais pobre do que outro. Saber se ele é rico em termos absolutos, não dá para saber muito. Mas saber se ele tem mais PIB per capita do que o outro, dá para comparar. Quando você tem os parâmetros, aí você consegue comparar pelo modelo. Professora, só para terminar, esses dados que a gente encontrou, eles são valores absolutos, eles não são porcentagem, né? Não são porcentagem. Pronto. Isso não é porcentagem. Isso é valor mesmo. Vamos colocar aqui, porque a gente não está falando aqui de periodicidade. Mas se for 0,25, a renda per capita for de 0,25 dólares por hora. Não estou falando de periodicidade aqui, né?
A gente pode achar uma maneira de tentar representar os valores anuais. Qual é o PIB per capita daquele país em 2019? Certo? A gente pode tentar arranjar uma maneira de trazer esses números para uma coisa mais próxima. Eu não falei de periodicidade aqui, né? Então... Vamos adiante. Eu gosto sempre de colocar assim, esse exercício para poder vocês começarem a pensar. Em termos mais palpáveis, tangíveis. Olha a regra de ouro aí aparecendo, gente. Eu tenho 9 minutos, a regra de ouro sempre fica para outra aula. Mas vejam. Na próxima aula, o que eu vou tentar fazer com que vocês entendam a gente vai olhar um pouquinho para o consumo no estado estacionário, que a gente calculou aqui, né? A gente calculou aqui, consumo no estado estacionário. Será que quando a gente chega no consumo de estado estacionário, esse consumo, ele é o melhor que a gente pode ter, considerando-se intertemporalmente, considerando ao longo do tempo? Ele é o consumo máximo que a gente pode ter? Será que esse consumo que a gente achou aqui no estado estacionário, ele é o máximo que a gente pode extrair desse consumo, dada essa situação aqui de PIB per capita, de investimento, de crescimento populacional? Então, é isso que a gente quer saber. Se no estado estacionário o consumo está sendo o máximo que os agentes conseguem obter na economia. Tá? E aí a gente vai calcular esse consumo da regra de ouro. A regra de ouro, ela é nada mais, nada menos, essa regra de ouro do capital. Ela é um capital atrelado a uma taxa de investimento que dá o consumo máximo na economia. Certo? Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Alguma dúvida, gente? Por enquanto tá tranquilo, professor. Tá. Tentem, por favor, ler o segundo capítulo. Vou bater nessa tecla. Leiam o segundo capítulo do livro do Jones. Todo. Eu acho que no livro do Jones não vai ter a regra de ouro, tá? Não vai ter. Eu acho que a regra de ouro eu tirei do livro do Robert Solow, que é um livro que tem em espanhol e tem em inglês. Mas leiam o capítulo 2 e façam o que der para fazer da lista de exercícios de vocês. Já tem o capítulo 1 e já tem alguns exercícios do capítulo 2, lá da lista de exercícios, que vocês vão conseguir fazer, que é quando eu peço, ache o capital per capita de estado estacionário sem tecnologia. Todas essas que tem sem tecnologia dá para vocês fazerem. Certo, professora. Ok, deixa eu parar aqui essa gravação. Eu agradeço a vocês por terem aparecido na minha